Bom dia, colegas. Bom dia, docentes. Chamo-me Camila Xixava e hoje eu vou apresentar a norma 5. A norma esta que fala do qual acontecimentos após a data do balanço. Então, dizer que no trabalho teremos uma parte teórica e a parte prática dessa norma. Então, o meu trabalho ele está estruturado da seguinte forma. Temos aqui um enquadramento teórico, a classificação onde vamos fazer a definição do conceito e do período abrangente pela norma. Temos aqui a classificação de eventos, que vamos falar de diferenciação clara entre os eventos que exigem ajustamento e os que exigem apenas a divulgação. Temos casos práticos que vamos analisar os cenários reais com as respectivas movimentações contabilísticas aplicáveis em Moçambique. Temos o resumo e a conclusão. No resumo e a conclusão, nós vamos falar do impacto fundamental da norma 5 nas demonstrações financeiras. Temos aqui a parte do enquadramento teórico. Agora vamos falar do enquadramento teórico, que são as definições básicas da norma de contabilidade e do relato financeiro. Então, primeiro vamos falar daquilo que é o conceito e o período relevante. O que são? Os acontecimentos após a data do balanço são eventos favoráveis ou desfavoráveis. O que isso quer dizer? Que são eventos que podem nos favorecer, que podem trazer ganhos ou prejuízos para a nossa entidade, que ocorrem entre a data do balanço e a data em que é autorizada a emissão das demonstrações financeiras. São acontecimentos que acontecem entre a data do balanço, a data do encerramento do balanço e a data de autorização e emissão de demonstrações financeiras. Temos aqui o objetivo da norma 5 é definir quando é que uma entidade deve ajustar as suas demonstrações financeiras em função destes acontecimentos. Temos datas críticas. A data do balanço, o final do período do relato, geralmente entre 31 de dezembro em Moçambique. A data de autorização para emissão é a data em que a gerência ou conselho de administração aprova formalmente as contas para divulgação aos acionistas públicos, por exemplo, março ou abril do ano seguinte. Temos aqui eventos que dão lugar a ajustamento. Em seguida, vamos falar dos eventos que não dão lugar ao ajustamento. Então, uma entidade não deve ajustar as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras para refletir acontecimentos após a data do balanço que não originam ajustamentos. Um deles é declínio drástico no valor do mercado do investimento financeiro após 31 de dezembro. Destruição de instalação de produção devido a um desaparecimento natural ocorrido em janeiro. Anúncio de um grande plano de reestruturação empresarial no ano novo. Então, aqui também temos um exemplo de acontecimento após a data do balanço que não originou ajustamentos nas demonstrações financeiras. É uma redução do valor do mercado de investimentos entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão. Uma redução do valor do mercado geralmente não está relacionada com a condição dos investimentos na data do balanço antes refletido. Circunstâncias que surgiram subsequentemente a esta data, assim uma entidade não ajusta as quantias de investimento reconhecidas nas suas demonstrações financeiras e também não atualiza as divulgações efetuadas à data do balanço. Em relação a esses investimentos, embora possa ter
que divulgar informações adicionais de acordo com o que prevê o parágrafo 17 da presente norma. O parágrafo 17 da norma, ele diz o seguinte... O parágrafo 17, ele diz: quando os acontecimentos que não originam ajustamentos nas demonstrações financeiras forem materiais, a sua não divulgação pode influenciar as decisões econômicas que os utilizadores tomam com base das demonstrações financeiras. Assim, uma entidade deve divulgar para cada categoria material de acontecimento o seguinte: a linha A, a natureza do acontecimento; a linha B, uma estimativa do seu efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa não pode ser feita. Temos aqui a continuidade das operações. Uma entidade não deve preparar as demonstrações financeiras na base da continuidade das operações se o órgão de gestão considerar após a data do balanço que a sua intenção liquidar a entidade ou cessar a atividade, ou que não tem outra alternativa realista senão fazê-lo. A deterioração dos resultados operacionais e da posição financeira após a data do balanço podem indicar a necessidade de avaliar se o pressuposto da continuidade ainda é apropriado. Caso já não seja apropriado, o efeito é de tal forma perverso que a empresa que a presente norma exige que haja uma alteração na base contabilística em vez de um ajustamento das quantias reconhecidas na base contabilística original. A norma 1, apresentação de demonstrações financeiras, especifica as divulgações exigidas nos casos que as demonstrações financeiras não estão preparadas na base da continuidade das operações, ou o órgão de gestão tem conhecimento de incertezas significativas relacionadas com acontecimentos ou condições que podem pôr em dúvida a capacidade da entidade em continuar suas operações. Tais acontecimentos ou condições podem surgir após a data do balanço. Divulgação. Data de autorização para emissão. Uma entidade deve divulgar a data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e quem deu essa autorização, se os detentores do capital da entidade tiverem o poder de alterar as demonstrações financeiras depois de emitidas. A entidade deve divulgar esse facto. É importante para os utilizadores saberem quando é que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão, porque as demonstrações financeiras não refletem acontecimentos depois dessa data. Atualização de divulgações sobre condições da data do balanço. Se uma entidade obtém informações depois da data do balanço sobre condições que exigem a data do balanço, deverá atualizar as divulgações relacionadas com base com essas condições à luz destas novas informações. Em algumas circunstâncias, uma entidade necessita de atualizar divulgações constantes
das suas demonstrações financeiras para refletir as informações obtidas após a data do balanço, mesmo que essas informações não afetem as quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras. Um exemplo disso é quando novas evidências se tornam disponíveis depois da data do balanço, sobre um passivo contingente que já existia à data do balanço. Adicionalmente, uma entidade, ao avaliar se deve reconhecer ou ajustar um passivo constituída de acordo com a NIRF 24, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, deve atualizar as divulgações sobre o passivo contingente em face dessas novas evidências. Temos aqui acontecimentos que não originam ajustamento às demonstrações financeiras. Eu já havia lido antes, mas aqui temos no parágrafo 18, apresentam-se a seguir alguns exemplos de acontecimentos que não originam ajustamentos às demonstrações financeiras e que geralmente dão lugar às divulgações. A linha A, uma concentração de atividades empresariais de grande significado. A NIRF 21, concentração de atividades empresariais exige, em alguns casos, divulgações específicas ou a venda de uma subsidiária importante. A linha B, anúncio de um plano para descontinuar uma atividade. A linha C, aquisição material de ativos classificados de ativos como detidos para venda de acordo com a norma 22, que é dos ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Temos aqui vendas materiais de ativos ou expropriação de ativos materiais pelo governo. A destruição de uma grande utilidade fabril por causa de incêndios, anúncio ou início de implementação. Isso já aqui havíamos abordado. Então, vamos aqui ao caso prático. Temos aqui o primeiro exercício, que ele fala de Temos aqui o caso prático, que ele fala da falência. Então, temos o primeiro cenário. Em 15 de fevereiro do ano N+1, antes da aprovação das contas, a empresa ABC é modificada, o que o seu cliente beta declarou falência. O cliente devia 500 mil. A data de 31 de dezembro do ano N. O cliente já apresentava graves problemas financeiros durante o ano N. Decisões. Trata-se de um evento que dá lugar a ajustamento. A falência confirma uma perda de valor que já existe no final do ano. A empresa deve reconhecer a perda no ano N. Contas a movimentar. Temos as descrições da conta e temos os débitos e os créditos, pelo registro da perda por imparidade no ano N. Então, esses são os lançamentos que fazemos quando temos aqui casos de perdas por imparidade. Temos a classe ou a conta de perdas por imparidade, que são clientes que vamos fazer um débito de 500 mil. Temos aqui as perdas, as imparidades acumuladas de contas a receber, que está a crédito, e temos um valor de 500 mil.
Como nós dissemos anteriormente, não importa se nós estamos aqui a ganhar ou a perder, mas tudo deve ser lançado após a data do acontecimento do balanço. Temos aqui o caso prático número 2. Resolução de litígio ajustamento. Temos aqui o cenário. A empresa enfrentava um processo judicial no ano N, tendo constituído uma provisão de 15.000 em 31 de dezembro. Em 10 de março do ano N+1, o tribunal profere a sentença final, obrigando a empresa a pagar 200.000. As contas do ano N ainda não foram aprovadas. Decisão. Evento que dá lugar a ajustamento. A sentença fornece prova fidedigna da obrigação existente a 31 de dezembro. A empresa deve reforçar a provisão das contas do ano N em 50.000. Temos aqui o folho. Então aqui no nosso registro temos as contas a debitar. Vamos debitar a conta 65 provisões, gastos de exercício. Também vamos creditar a conta 39, que fala de provisões passivos. Então, nós vamos debitar na conta 65 o valor de 50.000 meticais. E na 49 vamos creditar o valor de 50.000 meticais também. Temos aqui o nosso histórico, seria pelo reforço da provisão no fecho do ano N. Temos aqui o caso prático número 3, ele fala-nos do incêndio. Cenário. Um incêndio destrói um armazém. Destrói um armazém da empresa de 20 de janeiro do ano N+1. O prejuízo direto estimado é de 1 milhão de meticais. As contas do ano N em processo de fecho. Decisões contabilísticas. Trata-se de um evento que não dá lugar a ajustamento. Há condições. Incêndio não existia a 31 de dezembro do ano N. Tratamento. Nenhum lançamento contabilístico é efetuado nas contas do ano N, sem débitos ou créditos. Sendo materialmente relevante, exige-se a divulgação nas notas ao anexo. O balanço do ano N explica a natureza do acidente e a estimativa do prejuízo. Então, esse incêndio, ele faz parte daquilo que são os acontecimentos que não originam ajustamentos às demonstrações financeiras. Isso quer dizer que essa entidade, ela não deve ajustar as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras para refletir acontecimentos após a data do balanço que não originam o ajuste. Então, esse incêndio, esse acontecimento, ele só será lançado naquilo que são as notas das demonstrações financeiras. Então, temos aqui o resumo dessa norma. A norma 5, ela garante que as demonstrações financeiras reflitam a real posição da empresa à data do balanço. A data do balanço. Reflitam a real posição da empresa à data do balanço, incorporando todas as provas fidedignas subsequentes sobre o passivo sem
sem contabilizar o fecho de contas com a incerteza de eventos puramente futuros. Então, a norma 5, ela é muito fundamental, porque a norma 5, ela nos dá tempo, nos dá espaço de fazermos os ajustes no balanço. Nós sabemos que depois de fechar o balanço, podemos ter aqui alguns eventos que ocorrem após essa data. Então, a norma 5, ela vem nos auxiliar para que esses eventos, eles não fiquem fora daquilo que é a data após aquilo que é o acontecimento após a data do balanço. Então, essa norma também é muito fundamental, porque ela nos ajuda a dizer qual de fato é a posição real da entidade. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos opções ou resultados fiáveis para a nossa entidade. Então, é isso, colegas e docentes. Obrigada pela atenção dispensada. Então, esse incêndio, esse acontecimento, ele só será lançado naquilo que são as notas das demonstrações financeiras. Então, temos aqui o resumo dessa norma. A norma 5, ela garante que as demonstrações financeiras reflitam a real posição da empresa à data do balanço. A data do balanço. Reflitam a real posição da empresa à data do balanço, incorporando todas as provas fidedignas subsequentes sobre o passivo sem contabilizar o fecho de contas com a incerteza de eventos puramente futuros. Então, a norma 5, ela é muito fundamental, porque a norma 5, ela nos dá tempo, nos dá espaço de fazermos os ajustes no balanço. Nós sabemos que depois de fechar o balanço, podemos ter aqui alguns eventos que ocorrem após essa data. Então, a norma 5, ela vem nos auxiliar para que esses eventos, eles não fiquem fora daquilo que é a data após aquilo que é o acontecimento após a data do balanço. Então, essa norma também é muito fundamental, porque ela nos ajuda a dizer qual de fato é a posição real da entidade. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos opções ou resultados fiáveis para a nossa entidade. Então, é isso, colegas e docentes. Obrigada pela atenção dispensada.